Bom, hoje eu vou resolver o exercício 3.8 do livro do Marion. Um pêndulo se encontra suspenso na cúspide de uma cicloide, em um suporte rígido. Aí vê a figura. O caminho descrito pelo prumo do pêndulo é cicloidal e fornecido por x igual a que multiplica φ menos seno de φ e y igual a que multiplica cosseno de φ menos 1, onde o comprimento do pêndulo é L igual a 4A e onde φ é o ângulo de rotação do círculo gerador da cicloide. Demonstra que as oscilações são exatamente isócronas com frequência ômega zero igual raiz de G sobre L, independente da amplitude. Bom, como ele descreve, né, esse prumo está descrevendo oscilações que são exatamente isócronas, quer dizer que elas demoram o mesmo tempo para passar ali pelo mesmo ponto. Então quer dizer que é um período de oscilação. Né? Tem um pêndulo isócrono de Huygens, né? ISO, né? Igual cronos tempo. Bom, então vamos aqui para o modelo, né, do desenho. Então está aqui, né, o comprimento aí do pêndulo, né? Vai ser 4A. A massinha do prumo é M, né? E aqui está descrevendo aí um arco, né, S. Então ele está oscilando, né, entre esses dois cicloides, né? Beleza. Aqui nós temos as projeções, né, da força que atua nessa massa, né, nessa massa de prumo, o peso mg, né? Nós temos aqui uma componente tangencial da força, né, tangencial à trajetória. Essa força ela vai estar funcionando como uma força restauradora, né, vai estar tentando restaurar esse prumo para o ponto de equilíbrio, né? Aqui nós temos componentes, né, projeções infinitesimais desse arco DS, tá? Do comprimento infinitesimal do arco ali, descrito pelo prumo do pêndulo. Tá? Bom, nós queremos obter aí uma frequência natural, né, de oscilação. Vamos escrever a equação, né? Nós temos que obter uma equação para um movimento harmônico simples. Né? Temos aqui uma força restauradora. Então vai ficar x ponto ponto mais ômega zero ao quadrado de x igual a zero. Temos que obter uma equação nesse formato. Beleza? Então vamos escrever a equação para o prumo aqui, aplicando aí a segunda lei de Newton para o prumo. Né? Vai ter uma resultante de força que vai ser mx ponto ponto, que vai ser igual à força restauradora. A força restauradora é justamente essa componente tangencial, né, da força peso. Então ela está fazendo um ângulozinho alfa aqui, né? Ó, a componente tangencial da força está fazendo um ângulozinho alfa com a força peso do prumo. O sinal negativo porque ela funciona como uma força restauradora, né? Então vai ficar mg cosseno de alfa, né? Veja aqui, ó, tem aqui um ângulo reto. Esse cidadão, essa força tangencial, ela é adjacente a esse ângulozinho alfa, por isso que a gente está usando um cosseno de alfa aqui, né? Tá bom. O comprimento desse arco infinitesimal vai ser dado por ds ao quadrado e dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Ele é infinitesimalmente pequeno, a gente pode considerá-lo como sendo uma reta, né? Um segmento de reta. Então as equações aí que descrevem a cicloide vai ser x igual a φ menos seno de φ, y igual a cosseno de φ menos 1. Isso aqui foi dado, né, no exercício. Tá bom? Então a gente vamos diferenciar, né, para a gente substituir na equação 3. Vamos diferenciar a equação 4 e a equação 5. Então a equação 4 vai ficar dx é igual, diferenciando aqui com respeito a φ vai ficar 1, com respeito a φ vai ficar menos cosseno de φ dφ. Agora o cidadão de baixo, esse cara vai zerar, né? Menos 1 vai zerar. Então vai ficar. Deixa eu só conectar aqui a pilha, a bateria. Beleza, ligou? Então ficou o dy. Aqui vai ficar então derivada de cosseno menos seno de φ, né? Então A é um coeficiente, então vai ficar dy igual a menos seno de φ dφ. Então substituindo o dx e o dy na equação 3, então esse cara vai ficar quadrado e o dy vai ficar quadrado. Então vai ficar ali, ó, a equação, a equação do ds quadrado vai evoluir para a equação 8 dessa maneira. Então ds quadrado vai ficar igual a cochete, né? A que multiplica 1 menos cosseno de φ dφ,
fecha colchete quadrado, mais abre colchete, A, que multiplica menos seno de φ, d φ ao quadrado. Beleza, vamos quadrar esse cidadão aqui, vai ficar quadrado. Quadrando esse cara, vai ficar, quadrando esse cidadão, né? Vai ficar 1 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. Né? E esse cara aqui é o quadrado. Quadrando esse cidadão vai ficar quadrado, seno quadrado de φ, dφ quadrado. Beleza. Bom, vamos evidenciar o a quadrado, né? Que aparece nos dois termos. Então a gente escreve o cidadão aqui, escreve esse cidadão e o dφ quadrado, também que aparece nos dois termos, né? Então esse aqui é um coeficiente comum ao dφ quadrado. Tá bom, aqui a gente tem uma identidade trigonométrica fundamental, né? Cosseno ao quadrado do ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então vai ficar aqui, ó, 1 com 1, 2, né? Menos 2 cosseno de φ, tá? Evidencia o 2. Então aqui vai ficar ds ao quadrado é igual a 2a quadrado, 1 menos cosseno de φ dφ, né? Beleza, então isso aqui vamos ter uma identidadezinha aqui, tá? Então vamos trabalhar com o cosseno da soma de arco. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B menos seno de A, seno de B. Aqui a gente tem um ângulo sozinho, né? Esse cidadão é a soma das metades, né? Então, cosseno de φ sobre 2 mais φ sobre 2, que é igual, esse inteiro aqui é a soma das metades, esse 1 aqui, esse φ. Então, vai ficar, pela equação 3, vai ficar cosseno ao quadrado de φ sobre 2 menos seno ao quadrado de φ sobre 2. Tá bom? O que a gente pode fazer? Somou aqui, né? Meio mais meio vai dar 1, ótimo. Aqui a gente tem o cosseno ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado, né, pela identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Então, isso significa que cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1 menos seno ao quadrado do mesmo ângulo. Então, eu vou substituir esse cara por 1 menos seno ao quadrado desse cara aqui. Tá? Menos seno ao quadrado. Beleza, então, ó. Então, aqui vai ficar 2. Né? 2 vezes, né, o negativo, né, de seno ao quadrado de φ sobre 2. Tá? Passa esse cara para lá. Então, ó, né? Multiplica por menos 1. Então, olha só o que a gente obteve. 1 menos cosseno de φ, que é justamente esse cidadão aqui, né? Ó. Então, no lugar desse cara, a gente vai colocar 2 vezes seno ao quadrado de φ sobre 2. Então, a equação 12 vai ficar dessa forma, né? Beleza? Então, a gente já pode tirar uma... Multiplica aqui, né? Ó, vezes 2, vai ficar 4. E a gente tira a raiz desse cidadão. Da equação 21 vai ficar ds. Aqui vai ficar 4 ao quadrado raiz, vai ficar 2a. Seno de φ sobre 2 dφ. Né? Beleza. Tá bom. O cosseno de φ, tá? O cosseno de φ, vamos escrever em termos desse caboclo aqui, mas primeiro vamos estudá-lo, tá? Cosseno de φ através ali daquela projeçãozinha desses arco infinitesimal, né? O cosseno de φ aqui vai ficar cateto adjacente pelo esse ds aí, considerando de novo que esse ds é tão pequeno que pode ser considerado segmento de reta. Então vai ficar dy por ds. É o cosseno de alfa, né? Deixa eu ver se eu escrever essa expressão aqui, se eu já fui direto. Não, já fui direto, não. Quem que é o dy? O ds é esse cara aqui, né? Funciona como hipotenusa, tá aí. O dy é a equação... Aqui, ó. É o segundo membro da equação 7. Então tá aqui, né? Tá bom, já pode aqui simplificar aqui o A, né? Então vai ficar cosseno de alfa menos 1 sobre 2, seno de φ, foi embora os φ aqui, sobre seno de φ sobre 2. Ótimo. Mais uma identidade trigonométrica, né? Tá bom, vamos chamar ali o seno. Aqui a gente tem um seno de φ sobre 2. Vamos fazer algo similar ali que a gente fez com o cosseno de φ sobre 2. Só que agora vamos usar o seno da soma de arco, que vai ser seno de A mais B igual a seno de A cosseno de B mais cosseno B cosseno de A. Só lembrando aqui, né, que muda o sinalzinho aqui, né? Olha só, o que é mais, o que fica menos, né? Beleza. Quando é a soma do seno ali, mantém o sinal. Tá bom, então é seno de φ sobre 2 mais φ sobre 2 é igual a seno de φ sobre 2, cosseno de φ sobre 2, mais seno de φ sobre 2, cosseno de φ sobre 2, né?
equação 25, né? Esse cidadão mais esse aqui, metade mais metade, você vai ter 1, né? Aqui a gente pode somar, né? Os termos são iguais, então vai ficar 2 vezes seno de φ sobre 2 cosseno de φ sobre 2. Beleza? A gente tem um senozinho aqui, né? Aliás, um cosseno de φ sobre 2 aqui, né? Esse cosseno de φ sobre 2, né? A gente tem um seno de φ, 2 seno de φ sobre 2, né? Vamos isolar esse cara. Vai ficar 1 sobre 2, seno, passa esse pessoal para cá, né? Então vai ficar 2 vezes seno de φ sobre 2, né? 1 meio seno de φ sobre seno de φ sobre 2, né? Você pode deixar esse 2 aqui, ou estão escrevendo dessa maneira aqui, que isso aí tanto faz. Tá bom? Então, substituindo a equação 28 na equação 24, né, levando em consideração o sinal negativo, quer dizer que o cosseno de alfa é igual a menos cosseno de φ sobre 2. Ótimo, né? Como a gente quer obter uma equação desse formato aqui, ó, cadê? Nesse formato, tá? Vamos derivar ali o x uma vez. Cadê? Ó, x ponto, velocidade. ds dt, né? Velocidade instantânea do prumo. ds dt. O ds a gente sabe quem é, né? Cadê o ds? Cadê o nosso amigo aqui? ds. Esse rapaz aqui, o segundo membro da equação 22. 2a seno de φ sobre 2 dφ. Então tá aqui, né? Ó, dφ dt. Tá? Então olha o que eu vou fazer com essa equação. X ponto é igual a menos 4, derivada de cosseno de φ sobre 2 dt. Tá? Perceba que se eu derivar o cosseno aqui, vai ficar menos, né? Vai ficar um menos, né? Vai vir um menos para cá, seno, né? Já tem um menos aqui de fora, menos com menos vai dar mais, então vai ficar positivo. Aplicou a regra da cadeia derivada de φ ali sobre 2, vai ficar só 1 sobre 2. Então dividiu aqui o 4, né, que já estava positivo devido à derivada do cosseno ser menos seno, então vai ficar 4 por 2, 2. Voltei para cá. Tá? Então o x ponto vai ser igual a menos 4, derivada temporal de cosseno de φ sobre 2. Beleza. Então se eu derivar mais uma vez com respeito ao tempo, para obter aquele primeiro termo lá da equação, né, do movimento harmônico, x ponto ponto, para obter a aceleração, é só derivar aqui, ó, menos 4, derivada segunda do cosseno de φ sobre 2 com respeito ao tempo. Tá? Ótimo. Vou definir o z, definido como sendo cosseno de φ sobre 2. Tá? Escrevendo essa equação, então, olha lá, eu chamei a equação, eu acho que eu chamei a equação 2, né? Ou 3, espera aí. Chamei a equação 2, chamei a equação 2, ó. Até que eu nem numerei ela, né? É a segunda lei de Newton para o movimento do prumo. Cadê? Tá aqui, ó. Chamei a equação 2 aqui para ajudar a gente, não tem que ficar voltando no documento, né? Então tá, vai ficar x ponto ponto é quem? Esse segundo momento da equação 23, só que multiplica pela massa, então tá aqui, ó. Menos a massa gravidade. O cosseno de alfa é o que a gente acabou de encontrar ali, ó. O cosseno de alfa é menos cosseno de φ sobre 2, né? Então por isso que a gente mexeu com a identidade trigonométrica, ó. É menos cosseno de φ sobre 2, tá? Menos com menos mais. Beleza? Quem que é esse cidadão aqui? É o z, derivado duas vezes com respeito ao tempo. Então vai ficar z ponto ponto, tá? Eu mantive o coeficiente aqui, menos 4ma. Então quem que é esse rapaz? É o z. Perceba que a gente tem a equação do movimento harmônico aqui, né? Simples. Pega esse cidadão, passa para cá, vem negativo. Multiplica tudo por menos 1, né? Divide tudo por 4a. Então vai ficar, divide tudo por... você pode dividir tudo aí, né? Por menos 4a, né? Você multiplicou tudo por menos 1, vai ficar tudo positivo. Aí você divide tudo por 4ma. Se você não quiser multiplicar tudo por menos 1, você pode vir tudo direto aí por toda a equação por menos 4ma. Você vai chegar na equação 39. Z ponto ponto mais g sobre 4az. Tá? Isso aqui é igual a zero. Perceba que a equação do movimento harmônico simples. Você pega esse cidadão, passa para cá, você vai ver que a aceleração ela é o inverso do deslocamento. É uma característica do movimento harmônico simples, né? Beleza.
Tá bom, quem que é esse 4A? Se a gente for olhar o desenho, olha só, 2, 2, 4A é o comprimento do pêndulo. Então o L, né? O Lzinho aqui, ó. Cadê o nosso amigo? Tá aqui, ó, L. Então Z ponto ponto mais G sobre L, Z é igual a zero, tá? Então beleza, Z ponto ponto mais ômega zero ao quadrado, Z é igual a zero, né? MHS. Então isso significa que a frequência angular de oscilação vai ser igual a raiz de G sobre L. É isso aí que ele pediu para a gente demonstrar e Feliz Natal.